mídias aí, hein, Thiago? Pois é, Pois eu quero professor, umas aulas agora aí, cara. pode me chamar que a gente conversa. Hoje em Chega. dia, uma grande parte do meu trabalho é com essas Você ainda divulgações, faz né? anestesia mesmo em paciente e tudo, ou não, Um- não muito mais? uma vez por mês. Sério? Eu acho que estamos ao vivo. Vamos ver aqui com o pessoal. Pessoal, estão escutando? Falem aí. Tudo Eu certinho? tô no YouTube. Eu tô aqui no computador também. Isso. Eu Pra ver você. vou mandar o link aqui caso vocês queiram ver. É. Mas já estão vendo já. O Leonardo já está na área. Ei, Ó, Luciano, Fala, sabe, Fred. cabe é paraibano? O Thiago é paraibano, né? eu sou Narciso João Pessoa. Eu sou metade, metade, né? Pois Família é. paraibana, cearense de Vai, nascimento. Eu bota tenho a aqui. impressão que o Nordeste vai dominar o mundo aí, né? É. É isso aí. Lá de nordestino. Já estamos ao vivo, meus amigos e minhas amigas. Queria já comunicar que finalmente conseguimos fazer o grande encontro aí. Tá igual a aqueles cantores lá, Zé Ramalho, Elba Ramalho, né? Quem é das antigas aí lembra que Ah, tinha o outra grupo, né? O grande encontro. Então, sensação. Agora deu certo. estamos já ao vivo, já estamos todos online. E então vou começar aqui apresentando as nossas grandes estrelas. Queria já inicialmente falar que é um grande prazer meu. Esses profissionais que estão aqui são pessoas que eu admiro demais, sou até fã, pela história que eles têm na medicina, pelo trabalho que eles fazem, sou um grande admirador. E estamos aqui com pessoas de altíssima influência. Primeiramente, o doutor Luciano Azevedo está no fronte de batalha na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ele está ali todos os dias e ainda faz um trabalho de divulgação na televisão, como informador, né, como formador de opinião para a população geral. Boa noite, meu amigo Luciano Azevedo. Fala, Thiago. Fala, Fred. Tudo bem, pessoal? Pessoal, desculpe aí a bagunça técnica, que realmente foi involuntário, né? Mas que bom que deu tudo certo. Cara, assim, na verdade eu tenho visto paciente na UTI do Sírio, né? Assim, quando a gente tem paciente internado lá, mas eu tenho ficado mais na UTI do HC como coordenador da UTI das emergências lá do Perfeito. HC, que é a UTI além de dar plantão, né? Uma UTI de Covid que ficou Covid durante toda a parte dela, ficou Covid durante toda a pandemia, agora voltou a ser inteira Covid de novo. E estamos aí, né? Estamos aí enquanto a coisa durar, mas eu acho que é super importante, só para complementar o comentário, isso que você falou de divulgação e tal, nós três fazemos esse papel, cada um ao seu modo, né? E eu acho que é super importante, de fato, a gente ter pessoas que sejam comprometidas com a ciência e com a verdadeira divulgação, para que a gente possa minimizar os efeitos de tanto negacionismo e de tanta fake news que a gente vê por aí, né? Então, Perfeito. ter alguém que fale realmente da medicina de forma correta, de como ela tem que ser, como as pessoas, né, o público geral, tem que encarar essa situação, né, assim, sem fórmulas milagrosas, sem Exato. entendendo o que realmente acontece, eu acho que isso é super importante. E, Então me propus a isso mesmo e tá dando certo. Que bom. e a gente, às vezes, eu até percebo a formação dos colegas também. Existem informações que a gente, para nós, já estão bem batidas, assim, em questão dessas controvérsias aí, né, na cloroquina e tal. Mas tem muito colega que ainda fica preso em relação a isso e o doutor Luciano, ele faz esse trabalho aí de forma bem consciente, de forma bem enérgica, na conscientização também da população médica. É, pois Vou é. falar agora de um grande revolucionário, doutor Frederico Arnaud. A gente começou uma live, eu e ele, e eu falei também que admiro demais a história dele. Ele foi um dos grandes perpetuadores iniciais da medicina de urgência e emergência. Ele que plantou a semente, regou,
tirou ali as impurezas, botou um adubo, fez a alcalinização do solo. Foi ele que fez aquele trabalho inicial, né? E hoje em dia temos muitos colegas aí se capacitando na medicina de urgência e emergência, e eu admiro demais essa história que ele tem na medicina brasileira. Boa noite, meu amigo Frederico Arnaud. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Luciano. Primeiro, é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, né, pessoas tão ilustres aqui da nossa medicina, né, e todos nordestinos. Olha aí, rapaz, um trio nordestino. Exatamente. Cearenses e paraibanos é o que não faltam nessa live, né? É um prazer muito grande participar aqui desse bate-papo, né, e aprender com vocês, né. Realmente a gente teve aí uma conquista muito grande durante mais de 20 anos. Nós lutamos para que a medicina de emergência se tornasse uma especialidade no Brasil, e realmente a gente aqui, a equipe do Ceará teve um desempenho muito importante, um protagonismo forte, em levar essas modificações. Hoje nós estamos com 53 residências no Brasil. Estamos com 377 residentes de medicina de emergência no Brasil, e isso vai aumentar a cada ano que passa, vai aumentar, e a gente realmente vai prosseguir nesse processo de melhorar a qualidade do nosso atendimento das nossas emergências, se Deus quiser. Tem muita controvérsia aí, existem pessoas que polemizam, né, a questão da medicina de urgência e emergência, e se a gente ver o que é que acontece com o médico que às vezes seria ali um clínico geral, que ele não teria contato com médicos mais experientes, que ele não iria trocar experiências, que ele não iria fazer um trabalho ali acadêmico paralelo, né? Às vezes ele cai no mercado de trabalho e vai aprendendo com a vida, e não só com a vida dele, até com a vida dos pacientes. E a medicina de urgência e emergência, ela capta muitos colegas que gostam desse ambiente aí de adrenalina, né? Que eu já fui uma dessas pessoas, e transforma um clínico geral que precisa, às vezes, de uma capacitação em uma máquina de salvar vidas. Então, a medicina de urgência e emergência hoje eu vejo como um trabalho assim que cada vez mais está formando médicos para que os pacientes sejam bem conduzidos. No final das contas, é a informação que precisa ser divulgada, não é, professor? Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos aí melhorando, melhorando o perfil desse atendimento, né, que é muito confuso ainda, muito caótico. O Brasil é um país, como todo mundo sabe, continental. Nós vamos levar aí uns 30 anos para a gente chegar. Talvez eu não veja, né, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no nível realmente em que você, ou seu familiar, o seu amigo, quando for numa emergência, saber, ter a certeza que vão estar lá pessoas preparadas, né, formalmente, pessoas treinadas, com habilidades, né, quer dizer, se preparou 3, 5 anos para poder estar naquele atendimento ali, onde ele vai ter um controle psicológico, com um comportamento adequado, a habilidade técnica e o conhecimento teórico para poder dar segurança nesse atendimento, que às vezes é crucial, né? E a emergência tem uma coisa muito importante, é tempo, né? É rápido, é rapidez. Muitas vezes não dá nem para ler, aliás, não é mais livro, né? É telefone, né? Às vezes não dá para olhar nem no telefone, né? Sim. Tem que dizer agora, aquele negócio. Então rapaz, a medicina de emergência é extraordinária, é uma coisa, é um capítulo da medicina. Mas você é suspeito para falar também, né, doutor Fred? Eu sou suspeito, com certeza. Mas é extraordinária mesmo, com toda certeza é extraordinária. Professor Luciano, vamos entrar no nosso tema. Eu queria perguntar uma opinião pessoal sua. Você que está ali no HC, vendo todo aquele caos, o que é que você, se fosse para escolher um tema que você vê que as pessoas têm mais dificuldade, que os nossos colegas médicos que já se formaram ou estão em formação, eles têm mais dificuldade ali no manejo, seria a intubação orotraqueal ou seria a ventilação mecânica?
Eu acho que as dificuldades, as controvérsias estão em ambos os temas, né? Eu acho que existem dúvidas em ambos os temas. Do ponto de vista de intubação, eu não vejo que exista muita dúvida no procedimento por si só, mas eu acho que existe muita dúvida no timing, né? Sim. Em quando indicar a intubação, em quando escolher a intubação nesses pacientes com Covid. Tem uma galera aí com Covid saturando 80, 85 e mexendo no telefone, né? É. Mexendo no celular e a tal da hipoxemia feliz. E aí, intuba esse cara ou não intuba esse cara, né? E outros com algum esforço respiratório, saturando 94, 95 com máscara 15 litros, mas com esforço. E aí, intuba, deixa ele fazer. Existe a tal da PECILI, deixa esse cara fazer PECILI. Então, eu acho que tem uma dúvida muito grande na questão da intubação. Na indicação da Na intubação, né? indicação, no timing, na Perfeito, indicação da perfeito. intubação. Vamos explorar esse tema então, inicialmente. Tá bom. Eu vou fazer uma suposição aqui para o doutor Frederico, já que o Luciano pediu esse tema. Minha bateria caiu, mas eu já estou trazendo ela. Fred, imagina aí que você está na emergência e aí você vê um paciente que está saturando ali os seus 87%. É um paciente jovem, nos seus 32 anos, porém obeso, tem uma hipertensãozinha de base e acaba que você vê que ele já está usando ali uma musculatura acessória para fazer a ventilação, né? Ele já está... Você vê que ele está com certos sinais de esforço respiratório. Porém, é aquele cara que você já viu que ele é um pouco... Ele tem uma certa dificuldade ali de aceitar algumas condutas nossas. E aí você decidiu que vai entubar ele. Você a partir desse ponto, você percebe que o risco de manter ele acordado, digamos que já são meia-noite já, a equipe já está com a escala reduzida, e você toma a decisão de entubá-lo, só que ele começa a ter objeções. Não, doutor, tô bem, tá tranquilo. Aqui eu tô. Dá pra segurar, doutor. Dá pra ficar bem. Dá. Eu não gostaria, não. Eu vou morrer se isso acontecer comigo. E aí, soltei a bomba na sua mão, viu, Fred? Eu vou chamar o doutor do plantão e vou embora. Não, olha, a gente tem que. Antes da questão em si, nós temos um grande problema que os nossos futuros colegas profissionais eles estão saindo muitas vezes sem esse treinamento, né, da realização da intubação. Isso porque, olha, só para ter uma ideia, a grande parte das universidades elas não têm disciplina de emergência, para vocês terem uma ideia. Eu fui a um congresso da ABEM, um ano ou 2 anos, e, rapaz, foi chocante os depoimentos dos internos que diziam, doutor, de emergência a gente só sabe o nome, né? A gente não passa nem pela emergência. Então, existe realmente um déficit muito grande que já começa na universidade por falta desse treinamento. Então, o colega, quando se forma, e aí vai enfrentar, logicamente, hoje ainda é o primeiro emprego da grande maioria dos profissionais, vai para a emergência. Mas ele vai para a emergência com toda a coragem ou a loucura ou a responsabilidade que ele possa ter, né? Porque ele não teve um treinamento seguro, né, onde ele lhe desse uma segurança para ele fazer a intubação. Eu costumo dizer que a intubação ela precisa de treinamento, um treinamento muito forte. Agora, intubar de qualquer jeito, a grande maioria intuba. Aí eu sempre diferencio. Agora, intubar com propriedade, com segurança. Ou seja, porque as pessoas acham que a intubação é apenas um procedimento técnico, é só uma técnica, pegar um laringoscópio e jogar, que não é. Né? Isso é um conceito que eu brigo muito, é um princípio que as pessoas têm que ter. Intubação orotraqueal não é só uma técnica. Você tem que saber a técnica correta, mas você tem que saber também as alterações importantes que a laringoscopia causa, e essas alterações podem ser importantes de acordo com a patologia do paciente. Né? A gente vai depois, mais na frente, provavelmente você vai aprofundar isso,
Mas a gente tem que ter esse conhecimento. Então, entubar grosseiramente, onde a pressão do cara estava 150, vai para 220, a frequência estava 90, vai para 150, isso aí qualquer grosseirão faz. Sim. Agora, entubar de forma, que é como é que eu digo, como é que a intubação é boa? Como é que você diz assim, rapaz, essa intubação foi sensacional, né? Ou seja, foi de primeira, foi rápido, menos de 1 minuto, né? E não alterou, ou se alterou, foi para melhor, os sinais vitais dos pacientes. Perfeito. Né? Então, você tem que ir tranquilo na técnica. Às vezes o pessoal se apega muito à questão técnica, né, professor? Assim, a parte mecânica da intubação. Mas Isso. a gente sabe que existe todo um contexto muito anterior que o pessoal não valoriza. A Exato. posição do paciente, a Exato. sedação, a estabilização hemodinâmica. E vocês percebem que o que o Fred falou em relação à alteração dos sinais vitais, às vezes você faz uma intubação, o paciente tem uma hipertensão e um ataque cardíaco absurda, você aumenta o consumo miocárdico, ou às vezes ele tem uma hipotensão, sim, às vezes ele para até PCR por hipotensão e por depressão miocárdica, ou seja, intubar uma pessoa envolve muito mais do que um ato mecânico ali, que às vezes o pessoal treina no manequim. Intubar envolve um contexto. Deixa eu falar só um comentário para vocês. Estava vendo aqui, saiu o estudo, o Intube Study no JAMA, no final de março de 2021. Vocês estão falando de eventos peri-intubação, né? Esse estudo viu 2.600, quase 3.000 pacientes. 45% dos pacientes tiveram algum evento clínico grave peri-procedimento de intubação. Sendo instabilidade cardiovascular em 42% dos doentes, hipoxemia grave em 10% e PCR em 3%. Tá? Então é isso que vocês estão falando. Se o procedimento não for feito nos moldes adequados, algum evento grave como esses 3 que eu falei vai acontecer. Então, tire isso da cabeça, o pessoal que está ouvindo, tire isso da cabeça, que achar que intubação é só um técnico. Porque se fosse só uma coisa técnica, a gente treinava qualquer pessoa e mandava o cara fazer lá, precisava, né, do médico. Né? Então, não é uma técnica, envolve tudo isso aí. E piorou. Piorou como? Quando a gente descobre que o melhor método para se fazer essa intubação é a intubação de sequência rápida, né, na emergência. Hoje, no mundo todo, é o gold standard da intubação, é a sequência rápida, que envolve drogas. E aí a coisa complicou mais ainda. Né? Desde 2007, eu fui dar uma aula no congresso lá em Gramado, primeiro congresso de medicina de emergência, que a palestra era o seguinte: intubação de sequência rápida, o desafio da prática. Eu ainda estou dando essa palestra até hoje, porque o desafio ainda não foi conseguido. Eu tenho certeza. Tem medo, né? Principalmente os bloqueadores. Então, vamos voltar lá para o caso. Então, lembrar que a gente tem 3 indicações básicas para intubar um paciente. Né? Você tem causas várias, né? Milhares de causas, mas você tem que relacionar em 3 causas principais. Ou seja, você vai proteger ou manter a pervividade dessa via aérea, né? Você está obstruído, ou alguma situação que você perde os reflexos, né? Por exemplo, um glésio abaixo de 8. Quando você não consegue fornecer oxigênio e as trocas gasosas estão ineficientes, né? Como no caso do asma, do DPOC. E aquele terceiro problema, que é o desfecho clínico negativo, a previsão de um desfecho clínico negativo, que acho que mais cabe aqui nesse caso que o Tiago falou. Né? Então, o paciente obeso, um paciente que está lá pouco hipertenso, um paciente que vai estar cansando, está em insuficiência respiratória, e aí você diz, bom, esse cabo vai piorar. Já é meia-noite. Já é meia-noite. E a gente sabe que na madrugada é quando acontecem, né? O paciente numa condição melhor do que entubar esse paciente na hora que ele vai estar no final da crise, né? E vai parar e você vai entubar parado. Que acontece muitas vezes. Você fala, não, deixa, porque quando ele parar, eu entubo. Não, ele não pode fazer isso. Né? Você tem que entubar
prevenção. Outra coisa que tem que ficar bem claro, isso é bem batido na literatura também, se você tiver dúvida entre entubar e não entubar um paciente, pode ter certeza, é melhor entubar. Né? Nem que você avalie retrospectivamente que não deveria ter entubado, mas o contrário é pior. O contrário é um fracasso, é um perigo muito grande, né, de você ter que entubá-lo numa condição muito pior, né, e aí o prognóstico é muito pior. Quem não já deu plantão em UTI e viu que depois de uma intubação, 20 minutos, 30 minutos depois, o paciente parou? Eu vi vários quando era acadêmico. Complicado. Aí a pessoa, não, é porque o paciente era grave, era não sei o que, mas às vezes não era. Né? Às vezes foi uma intubação conduzida de forma muito agressiva. E aí, por exemplo, o cara que tinha um AVC hemorrágico, aí você intubou e não protegeu. Né? Não fez uma intubação que estável. alterações hemodinâmicas. O cara fez 250, estourou lá, aumentou o sangramento, ou infarto, ou dissecção de aorta. Várias condições que a gente pode piorar muito o prognóstico desse paciente se você não fizer uma intubação protetora, que eu chamo. Né? Você tem que ver a proteção, como é que você vai fazer para intubar esse paciente. Né? Então, pronto. Primeiro, por que é que eu vou intubar esse paciente? Eu vou intubar esse paciente por causa de um desfecho clínico negativo, uma previsão de desfecho clínico negativo poderá ocorrer mais tarde, e eu vou estar em condições muito piores. Né? Estou sozinho, né, no plantão, né? Você disse? Tá sozinho. Estou sozinho, né, do plantão, então eu vou entubar esse cara 3 horas da manhã, 4 horas da Imagina. manhã, sozinho, com a cara de sono danado. Sim. Né? E Então, eu vou falar um dado aqui. A saturação lá embaixo, se acabando. Professor, para você ter uma noção, já existe um estudo falando que na parte de cirurgias e anestesias, aquelas que acontecem a partir da noite e madrugada, o índice de intercorrências é maior. Por todo esse contexto aí que você trouxe. Se a gente está cansado, a gente está saturado, já trabalhou durante o dia. E acho que tem um trabalho também sobre extubação, né, noturna. Esse eu não vi, mas deve ter, com certeza. Acho que eu li que o paciente que você estubava à noite tinha mais complicação. Então, Pois muita é. gente deixa o cara para estubar de manhã. Né? Manhãzinha, quando está todo o grupo chegando, está todo mundo chegando descansado. Aquele paciente que você está na dúvida se estuba, se não estuba, estuba, né? E tá, mas não tá. Aí você estuba, vai ter que reintubar o paciente, é uma complicação chata. E o pessoal às vezes fala assim, de repente parou, né? Do nada. Não é do nada, meus amigos e minhas amigas. Você perdeu o timing. Você não viu o paciente degringolar. Isso tem muito a ver com a falta de vigilância. Tem paciente que é grave, tem paciente que está ali limítrofe, e se você sair de perto dele, ele vai parar, entre aspas, do nada. Mas não é do nada. De repente não vai dar uma FV nele. Se é uma causa respiratória, ele vai começar a dessaturar, ele vai começar a reter CO2, ele vai entrar em narcose, ele vai diminuir a frequência respiratória. Tem todo esse timing aí para você intervir. Mas às vezes você está trabalhando e fazendo alguma evolução, às vezes você está dormindo e acaba que, por isso que na madrugada os pacientes param do nada, mas não é do nada, é porque faltou uma vigilância ali. E há uma pergunta aqui para o professor Luciano. Como é que estão os equipamentos lá no HC, professor? Vocês estão usando o videolaringoscópio? Estamos usando o videolaringoscópio, estamos usando capnografia, estamos usando todos os equipamentos. Quer dizer, tem uns caras que usam o videolaringoscópio, tem outros que não querem usar porque nunca... Eu sou mais das antigas. Vai no rígido mesmo. Mas, assim, tem o videolaringoscópio disponível lá e o pessoal tem usado. É uma forma de você se proteger, né? Você fica um pouco mais distante, né? No cenário do Covid é uma coisa útil, digamos assim. Mas tem que ter experiência, né? Se não tiver experiência... Viu? Ele difundiu um pouco o videolaringoscópio, né? Muitos serviços que não tinham, ou que o pessoal que não sabia nem o que era ainda. Exato. Isso, começou a chegar. Nem que eles não tenham aprendido agora, mas a coisa deu um passo a mais. As pessoas já sabem que existe. Utilizar, isso foi importante. Como é que está no seu serviço, professor Fred? Aqui a gente não está
mais específico para residente. A gente não está coisa normal dentro das salas vermelhas, sala de parada. A gente chama de sala de... Uhum. Isso aí não está. Os residentes estão puxando isso, né? Aos poucos eles estão puxando, e a gente vai evoluir. Com o Covid, inclusive, veio, né? Foi doado os aparelhos, a gente tentou fazer um treinamento, mas a coisa ainda está muito inicial, né? Eu acho que o coronavírus ele tirou a atração do videolaringoscópio. Tem um hospital na Inglaterra que é 100% videolaringo, tá? Já existem serviços lá que no departamento de emergência 100%, na UTI e no centro cirúrgico. Vários serviços americanos é assim. Tem 100% de videolaringo. Eu como anestesista, eu uso bastante videolaringoscópio quando a gente vê que a via aérea pode dar um certo trabalho. E o videolaringoscópio, a título de aprendizado e de curva de aprendizado, é mais rápido, certo? Por quê? Porque geralmente você está acompanhado ali de alguém mais experiente e é muito visual. Ele vai corrigir na hora ali o que você está vendo. É uma visão mútua, né? Os dois estão vendo, até mais de um profissional. A laringoscopia rígida é só você que vê. Às vezes você está cometendo um erro bobo, sei lá, você não está indo até o final da valécula, você já vê a língua, já laringoscopa a língua e fica aquela laringoscopia mais ou menos, né? Sendo que você não consegue compartilhar isso. E é por isso que a curva de aprendizado do videolaringo ela é mais rápida, você precisa de um N menor, porém a grande barreira é a dificuldade ao acesso a esse equipamento, né? Não está disponível. É um equipamento que é caro, mais de 10 mil reais, mais de 20 mil reais, dependendo da marca. Mas eu falo que o videolaringo é o futuro. Com certeza, daqui a alguns anos, no Brasil, entubar é igual a videolaringoscópio, porque a curva é mais rápida e você consegue ser mais eficiente. Então é uma grande mudança, viu? Para quem, como eu, comecei a entubar com rígido e agora estou começando a entubar com videolaringo, é uma mudança substancial. Realmente faz uma diferença bem grande, né? Bem grande na sua segurança ao fazer o procedimento, né? Acho que é primordial. Eu também concordo. Eu acho que no futuro os serviços maiores todos vão ter, né? Somente lugares mais ermos, assim, né? Aí talvez tenha mais dificuldade, mas os serviços maiores, com certeza vão, todos nas capitais, nas grandes cidades, com certeza vão ter. Uma coisa, o ultrassom, que é um negócio mais caro e era muito mais distante, sim, tornando um negócio muito, muito pessoal. Popularizando. Né? Popularizando bastante. Então, hoje, qualquer cidade menor, pequena mesmo, tem lá o aparelho de ultrassom. Se não tem o grandão, tem um portátil, né? Então, eu acredito também que o vídeo vai chegar lá. Né? Vai chegar Perfeito. Lá. Aí, vamos imaginar. Estamos com aquele paciente que eu trouxe, um paciente polêmico, um paciente tigre, que não gostaria de ser entubado, mas a gente conversou com ele, explicamos a família, trouxemos a família como um grande aliado, e eu tenho certeza que nesses momentos a família tem que estar do lado do médico para conversar com o próprio paciente lá. Você convenceu ele, entubamos e agora iremos acoplá-lo na ventilação mecânica. E eu sei que é um tema que o professor Luciano Azevedo gosta demais. Thiago, Hã? Antes de ligar o ventilador, vamos relembrar um pouquinho. Provavelmente nós entubamos esse paciente, intubação sequência rápida, quais são as drogas que nós poderíamos fazer nesse paciente, né? Intubação em sequência rápida, qual foi a pergunta? E as drogas que a gente poderia ter feito? Perfeito. Eu vou falar a minha combinação preferida, tá? Apesar de ser anestesista, e o anestesista ele ama Propofol, né? O anestesista ele tem eu tava esperando que você dissesse que era Propofol. Uma relação de amizade com Propofol. Dá para usar Propofol num paciente grave? Dá para usar. Você vai fazer um ajuste de doses. Sendo que eu sou da linha de que você pode tirar o fator hemodinâmica ali. Você vai usar a droga mais cardioestável que você tem à disposição. Eu gosto muito do etomidato, é uma medicação muito cardioestável. Quanto menos preocupação você tiver em relação a ficar pensando se o paciente vai ficar muito hipotenso ou não,
vai ser melhor, porque você quer focar ali no procedimento, né? Você quer focar na oxigenação do paciente e tal. Então, a combinação que eu mais gosto e divulgo muito é o opioide, que no Brasil geralmente é o fentanil. Óbvio que nós vamos usar doses apropriadas para o paciente grave. São doses para o paciente em choque, para o paciente desidratado. Se o paciente é idoso, você tem que reduzir a dose também, porque ele já é um desidratado por natureza. Segundo lugar, você tem que tirar a consciência do paciente com um hipnótico. E para o cenário de urgência e emergência, os dois tops aí é a ketamina ou o etomidato. E aí, às vezes, formam-se times aí de Palmeiras e Corinthians, né? Um é ketamina e o outro é etomidato. Eu sou a favor de você usar o que você tem mais intimidade, o que você já viu ser mais usado. E na anestesia a gente fala que é o que você tem mais mão. O que você tem mais mão é o que você usou mais. Que você tem mais confiança e sabe o que vai acontecer. Então, eu gosto do etomidato. E finalmente, o grande terror aí, né? Que eu costumo brincar que eu sou o defensor mundial da ONU dos bloqueadores neuromusculares, que dentre as 3 medicações é a que faz maior diferença no resultado final da intubação e no desfecho do paciente, de a intubação ser mais fácil, o seu dedo vai permanecer na sua mão, porque o paciente não vai morder a sua mão, não vai morder a lâmina do laringoscópio, você vai fazer menos força se o paciente estiver bloqueado, o paciente vai sentir menos dor porque você vai fazer menos força e ele terá menos descarga adrenérgica. Então o bloqueador ele vem como um grande aliado aí, porém a gente sabe que tem uma controvérsia, os bloqueadores são a classe medicamentosa muito temida ainda, né? Mas é por falta de informação. E vou perguntar, vamos fazer uma rodada aqui, vou perguntar ao Luciano quais são as medicações que ele gosta e depois o Fred fala. Não, eu sigo mais ou menos isso, fentanil, ketamina e bloqueador, rocurônio principalmente. Perfeito. É mais ou menos essa sequência. Depende um pouco, obviamente, do doente, mas é fundamentalmente esses medicamentos. Acho que não tem muito para onde fugir, né? Se não for a ketamina, é o etomidato e o bloqueador, isso. Acho que é meio... Nesse cenário de intubação de sequência rápida, de Covid, etc., acho que é meio indispensável, né? Vocês prestem atenção como o doutor Luciano pensa. É assim, é igual uma flecha. Fentanil, ketamina e rocurônio. Não precisa ficar elocubrando muito. Não, você tem que, na hora da intubação, você tem que ser certeiro. O Frederico falou, você tem que intubar rápido. O paciente está dessaturando. Se você tirou a máscara, ele já começa a perder saturação. Ou seja, você tem que ter um raciocínio rápido, linear, porque naquele momento é o momento de você ser ágil. Você escolhe a sua combinação e aperfeiçoa ela. Fred, qual a sua combinação que você gosta? Olha, o etomidato é a droga mais utilizada no mundo para se fazer intubação de sequência rápida. Perfeito. Né? A gente tem que pensar que o que eu chamo de paciente antipático. O que é o paciente antipático na emergência? É o hipotenso. Pense num cara antipático. É um cara chato. Pode pensar aí, qualquer patologia que você pegar na emergência e o cara tiver hipotenso, é uma chateação. Se você pegar um edema agudo do cara hipotenso, é uma chateação. Você não vai fazer esse é o pior que tem. Edema agudo de pulmão com hipotensão é choque cardiogênico. É um paciente chato, eu chamo um paciente antipático, né? O paciente hipotenso. Então, nesses limites, você tem que usar uma droga que lhe dê uma certa segurança de que você não vai deixar esse paciente, se ele está hipotenso, não piorar da hipotensão, e se ele não tiver, que ele não fique. Perfeito. Né? E aí entra com muita força o etomidato, né? Que é o que mais cardioestável que tem das 5 drogas que a gente usa na intubação sequência rápida. Aí alguém vai perguntar e dizer assim, mas aquele problema da 11-beta-hidroxilase... Supressão adrenal, né? Adrenal... meu amigo, isso aí está ultrapassado já isso aí já passou. Perfeito. Né? Se você quiser ficar brigando com a literatura, tem um monte de gente dizendo que sim, dizendo que não. Tem um dizendo que sim, realmente ela inibe, mas não tem desfecho clínico importante. Aí tem outro trabalho dizendo que ela inibe, que mata mais. Conclusão, se você for ler o update hoje de manhã, agora, abrir aí, vai estar dizendo, vai usar o etomidato. Matou a charada. E não fazer a hipotensão. Eu acho que é isso aí, professor.
Up to date. Essa é a minha referência também. Essas controvérsias são abordadas lá e você vê. Eu já pesquisei muito isso. Up to date, não há desfecho negativo, não há alteração da mortalidade com etomidato. Acabou, não tem muito o que inventar. Isso aí já está superado já, meus amigos. É isso aí. Passa para frente. E a outra é a nossa princesinha da emergência. Você sabe quem é a princesinha da emergência? Princesinha da emergência. É a quieta. Quem é? Quem é? Emergência, que é adrenalina. Né? Aí sim. É indeterminada, mas ninguém tira. Né? Ninguém tem coragem de tirar a bicha da jogada. E nós temos a nossa princesinha, que é a ketamina. A quieta. Ketamina. A princesinha da emergência. Né? Então, a ketamina é outra droga que vai acabar, com a medicina de emergência, está trazendo do centro cirúrgico para a emergência. É uma droga do anestesista. Nós somos anestesistas, nós sabemos disso. A gente vai usar isso aí há 50 anos. Sim. Né? Mas na emergência, pouco usado. Está começando agora, aqui no Brasil. No mundo já era usado. Eu me lembro que eu peguei um livro da Austrália, né, do Dr. Peter Cameron, que é um cara aí famoso na medicina de emergência, e ele dizia, olha, ketamina ainda é muito pouco usado, mas provavelmente será uma droga no futuro muito utilizada na emergência. E é mesmo, pelas suas características importantes. Né? Eu chamo ela de droga positiva, ou seja, ela tem todos nos órgãos, sistemas e órgãos, elas aumentam. Contrário dos outros, negativo, o midazolam, o Propofol, tal, tudo ele baixa, né? Uhum. Então, débito cardíaco para 50%, etc, e tal. Então, a ketamina entra como uma opção muito boa, por causa da sua estabilidade também, né? Vai aumentar a pressão. Tem outra polêmica também que a gente vai ter que ultrapassar. Qual é? É aquela de dizer que não se usa ketamina no TCE porque aumenta a pressão intracraniana e aumenta a pressão. Ótimo ponto. Rapaz, estão dizendo agora, o que é que a literatura está dizendo agora? Que faz é melhorar. Olha, você vê como é que é medicina, né, bicho? 180 causas. Antes fazia mal, agora piora. Mas o bom senso orienta o seguinte: se o paciente está hipotenso, excelente ketamina. Se o paciente está limítrofe, pode ser. Agora, também você não vai fazer, o cara está 180 por 110, você não vai fazer ketamina se você tiver outra opção, né? Que aí você vai aumentar e vai estourar. Então, fica com essas duas drogas. Na emergência ainda, em termos de bloqueador, tem trabalho mostrando, pessoal, que as pessoas tentavam intubar e consideravam essa intubação difícil. Depois que você fazia o relaxante, a intubação era fácil. Perfeito. Então, a importância do relaxante e a importância agora, nesse caso do Covid, foi fundamental, né? Então, inclusive, nós aumentamos a dose. Né? Sim. Então, ganha ainda muita ação. Talvez o Luciano tenha uma diferença da questão do rocurônio pela probabilidade dos serviços dele. Aqui em São Paulo é muito rocurônio. Isso, no Brasil, mais simples, provavelmente não tem ainda o rocurônio e acaba se usando a succinilcolina, que ainda apesar de todos os seus parefeitos, aquela confusão toda, hipertemia, potássio alto, né, e tal, mas ela ainda é uma droga muito utilizada, né, e provavelmente nos hospitais, na grande maioria dos hospitais, ainda se usa a succinil. Né? Eu costumo falar, professor, que a succinil, para quem está na curva de aprendizado da intubação, é uma excelente droga. Por quê? Porque ela é muito visual. Você faz a succinilcolina e você vai ver o paciente fascicular. E a partir do momento que ele para de fascicular, você sabe, não, eu posso fazer o que eu quiser aqui, colocar a mão na boca do paciente, que ele não vai me morder, ele tá molinho. O rocurônio, às vezes, você fica naquela dúvida, né? Será que já relaxou? Será que não? A succinil, ela não precisa ficar na geladeira, ela é liofilizada. Não, o cara deu, puf! Isso. A vantagem dela, ela tem algumas vantagens, digamos assim, de ser armazenada, porque ela não precisa ficar na geladeira. Você consegue ver
ela agindo e você sabe o momento exato de iniciar a sua intubação. Às vezes você perde alguns segundos ali preciosos enquanto você está na dúvida do rocurônio, né? O paciente está dessaturando e com a succinil você já estaria intubando porque você já sabe que ela está agindo. E aqui em São Paulo a gente é muito de rocurônio. Eu particularmente uso rocurônio. Eu faço a dose cheia mesmo, que é 1,2 até às vezes mais 1,3, 1,4 por quilo. E eu acho legal o rocurônio porque ele tem uma duração maior. Você já adapta melhor o paciente na ventilação mecânica enquanto ele está agindo. A anestesia. Olha a vírgula. Né? Mas o professor Luciano está usando também rocurônio. Mas eu gosto das gente polêmicas, eu gosto das polêmicas. Pode trazer as polêmicas aí, professor. É diferente, cuidado. Você acaba de entubar esse cabo aí, ele vai ficar doido. Se não entubar, a gente chama um anestesista, Fred. Se não tiver um antagonista, aí vai doido ainda. Excelente ponto. É uma dúvida que eu recebo muito. Tiago, como eu falo muito dos bloqueadores, né? Tiago, e aí? Não consegui entubar, Tiago. E é uma grande objeção de quem não usa bloqueadores, até de quem está nas faculdades aprendendo. Eles me vêm falando sobre os bloqueadores neuromusculares e na hora de uma intubação lá de um chefe, eles sugerem, né, chefe, vamos usar um bloqueador, né, é tão vantajoso. E a maioria dos nossos colegas médicos, não vamos usar não, porque caso a gente não consiga entubar, o que é que vai fazer, né? E aí, o que é que vai fazer? Não conseguir entubar, Luciano. O que é que você geralmente faz? Tiago, deixa eu só terminar o opioide. A gente vai terminar o meu raciocínio, termine. Seguinte, o opioide, nós vamos ficar um pouquinho. Todo mundo chega para mim e diz assim, rapaz, o anestesista disse que usa opioide em todo paciente. Ele disse, rapaz, tá certo, ele é para usar mesmo. Na cirurgia eletiva, certo? Na emergência, calma, cuidado. Quando é que a gente usa o opioide? No paciente simpático. No paciente antipático, never. Né? O antipático é o contrário do simpático, é hipotenso. O simpático é o adrenérgico. Nada de fentanil. É o simpático e o parasimpático, é isso? O paciente simpático e o paciente antipático. Aham, entendi. Então, por exemplo, nesse paciente do Covid, eu fiz um treinamento no começo do ano passado, treinei aqui mais de 300 médicos, 300 colegas, né? A maioria recém-formado, que já ia entrar nos setores de Covid. Então, assim, meu amigo, vamos fazer aqui o mais simples possível, não pode perder um minuto. Como é a intubação? A intubação é tomidato, succinilcolina, tuba. Vai fazer xilocaína? Xilocaína não tem comprovação que faça efeito porra nenhuma, né? Então, aí eu vou fazer mais uma droga para o cara ficar piruando. Vou fazer fentanil. Você vai fazer fentanil. Se o cara tiver com 180 por 110, frequência de 150, você faz fentanil. Se o cara tiver hipotensão, que é a grande maioria, a gente pegou a grande maioria que eu vi dos pacientes, os pacientes estavam instáveis hemodinâmica, então não vai fazer fentanil. Então, meu amigo, simples. Pegou, tomidato, succinilcolina, fasciculou, tubou. Pronto, mais nada, simples, não vai complicar. Porque naquele paciente do Covid, você tinha que fazer a xilocaína, tinha que fazer o fentanil, ia esperar aí 3, 4, 5 minutos, para depois, não sei o quê. E outra coisa também, que eu deixei bem claro, você não, na maioria das vezes, você não vai ter como saber a intubação por capnografia. A grande maioria das emergências não tem capnografia. Esse, meu amigo, você perde um segundinho a mais, mas tente confirmar a intubação através da passagem do tubo, pelas cordas vocais. Porque se você tiver certeza que passou, você está tranquilo. Agora, se você ficar na dúvida e aí for ventilar e ver aquela confusão, e se não tiver entubado, morreu. Porque o cara saturou e aí acabou. Né? Então, a intubação, principalmente nesse paciente Covid, simples, objetiva, rápida. Tomidato, succinilcolina, fasciculou, entubou, confirma mesmo ali, não espera para confirmar com capnófilo, não, confirma logo ali, nem que você pede um segundo a mais. Porque se você ficar na dúvida, é uma probabilidade de você se complicar, porque você vai para lá, mexe para lá, e aí se contamina tudo, mexe com toda a parafernália que a gente está usando, né, para se proteger. E se não tiver entubado, meu amigo, aí é um ciclo de confusão que você não sabe nem como vai parar.
Né? Então, É bom, né, Thiago? Porque aí a gente vê todos os cenários possíveis, né? A gente vê Sim, o cenário eletivo do centro cirúrgico, onde as coisas são, em geral, mais tranquilas. A gente vê o cenário da emergência, né? Onde você tem que resolver a situação rapidamente. E você vê a terapia intensiva a também, terapia. que em geral, você acaba tendo, né? Em alguns lugares, mais recursos do que, de maneira geral, nas emergências. Então, você consegue ter um vídeo laringo, tem assim, Capnografia. uma capnografia, tem uma caixa de via aérea com outras possibilidades, né? Em muitas emergências você tem menos esse tipo de dispositivo, esse tipo de recurso para uma situação de via aérea mais difícil, né? Então é bom porque está dando para ver exatamente essas o- dimensões. as Perfeito. dimensões, né, de Pronto, todos entumamos o os cenários cara. possíveis. Cara, agora vamos entregar para o. Pera aí que eu quero perguntar pro Luciano, como é que tá na sua unidade, Luciano? Estão usando fentanil ou não estão usando fentanil? Fentanil, Usa fentanil. fentanil. Eu vou passar aqui um raciocínio, porque assim, a decisão de usar ou não cabe ao médico, contando que Claro. ela seja racional, certo? Nós não somos matemáticos, nós não estamos em uma ciência exata. Eu também utilizo o fentanil, como eu falei, fazendo uma dose adaptada. São doses menores de fentanil, porque o paciente é instável hemodinamicamente. E aí cada um vai colocar na balança os riscos e os benefícios de se usar o fentanil. Eu acredito que entre 2 a 3, 4 ml no máximo, você tem ali uma atenuação da resposta adrenética, mas é que nem o Frederico falou. E aí, Thiago, se o paciente está muito hipotenso? Eu não quero usar fentanil porque, e é muito importante esse dado, a associação do fentanil com o hipnótico gera hipotensão, e isso é comprovado. O fentanil, per si, ele não é tão hipotensor quanto as pessoas pensam, porque antigamente nas cirurgias cardíacas, as anestesias eram feitas com 50 ml de fentanil e eram as anestesias mais cardioestáveis. Porém, quando você associa um hipnótico, você consegue potencializar essa hipotensão. E aí a grande sacada que eu dou, se você está receoso de usar o fentanil, é que você pode fazer uma intubação hipnótico mais bloqueador e logo a seguir, no lugar de você ir lá para a bancada, evoluir o paciente, fazer a prescrição, você vai ficar do lado do paciente e vai solicitar diversas pressões arteriais sequenciais. Para começar, que a gente sabe que o monitor da UTI, da emergência, às vezes ele está no modo padrão ali de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, né, de frequência de pressão arterial. Malandramente você vai lá, ó, reduz para 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, para você ter a pressão do paciente na sua mão. Outra dica aí, malandramente você vai aumentar o barulho, o volume do bip. É o sexto sentido. Thiago, eu sei a frequência do meu paciente sem nem olhar para o monitor, meus amigos e minhas amigas. Por quê? Eu já tenho feeling ali. Se ele está saturando bem, se ele está dessaturando, se ele está taquicardizando. Maravilha. Não quis usar o fentanil. Thiago, não gosto de fentanil. Tá certo, tudo bem. Acabou de entubar, você vai ficar do lado do paciente e você vai reavaliar a pressão arterial dele. Ele ficou hipertenso? Ele ficou taquicárdico? Tá sentindo dor. Tá, é na cara, meu amigo. E se você deixar assim, ele vai parar do nada, entre aspas, né? Ele vai parar do nada por quê? Porque ele vai infartar. Ele tá com o coração batendo a 160 contra uma pressão de 180 de sistólica, o coração não vai aguentar, tá chocado. Então, ó, você vai perceber que ele ficou hipertenso e taquicárdico, e aí você faz uma complementação com o fentanil. Você faz 2 ml, 100 microgramas de fentanil, e aí depois de 40 segundos você vai olhar a frequência cardíaca do seu paciente, vai começar a baixar, 140, 130, 120. Opa, era dor mesmo. Ou então, você não usou fentanil, usou hipnótico, usou bloqueador, pós-intubação, pressão arterial, 90 por 60, 100 por 50, ou seja, consegui manter a estabilidade hemodinâmica. Então, o uso racional, dependendo da forma que você escolhe, o caminho que você quer seguir,
é algo que deve ser pensado, certo? Não é fórmula mágica, não é fórmula de bolo. Você tem vários caminhos a se seguir, contando que você saiba qual caminho você está trilhando. Concorda, Fred? Tranquilo. Show de bola. Agora vamos para a conexão na ventilação mecânica, porque eu sei que o Luciano gosta desse tema. Ó, a gente sai do plantão, deixa pro Luciano tomar de conta do plantão às 4 horas da manhã. Passa Tchau, para ele otimizar a ventilação mecânica. E beleza, estamos com um paciente estável. Foi uma intubação bem feita, porque até a própria conexão no ventilador mecânico gera hipotensão, né? Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Pressão positiva no tórax. E aí a grande dúvida, a grande dificuldade da maioria dos nossos colegas médicos é sobre os ajustes iniciais da ventilação mecânica, principalmente no paciente coronavírus, porque tem uma certa diferença, né? Luciano, vamos discorrer sobre esse tema. Começa falando sobre como é que vocês estão fazendo lá no HC, qual o modo ventilatório, quais são os parâmetros iniciais, por favor. Eu acho que uma coisa é o que, assim, eu acho que essa discussão é bem importante, porque uma coisa é o que você faz no UTI de um centro de alta complexidade, né, uma UTI de um contexto acostumado a ventilar esse tipo de paciente, e outra coisa é você estar num cenário de um profissional menos acostumado a ventilar esses pacientes, e aí você parte de uma ventilação mais padrão, né? E depois você vai tentando ajustar. Porque, por exemplo, lá no HC a gente já colocaria em pressão controlada, imitando a pressão de platô a 30, driving a 15, PIP por volta de 10 centímetros de água, tal, e FO2 já vai baixando. Mas se você está num cenário onde você está começando a ventilar, a aprender a ventilação mecânica, começando a mexer nesse perfil de paciente, eu acho que tem alguns ajustes ventilatórios que você tem que fazer no início, que é aquele meio padrão, né, que a gente fala, é o ajuste ventilatório inicial, padrão para quem não está tão acostumado a ventilar em modos avançados de ventilação mecânica, né? Então você pode ventilar, por exemplo, tanto faz ser volume controlado ou pressão controlada, né? Perfeito. Assim, não tem uma diferença do ponto de vista de desfecho, né? Nunca se conseguiu demonstrar que ventilação com pressão controlada ou com volume controlado faz diferença em mortalidade dos pacientes. Então, você pode, por exemplo, intuitivamente, para quem é menos acostumado a ventilar, talvez volume controlado seja mais fácil. Então, você garante aquele volume de 6 a 8 ml por quilo para começar. Depois você vai ajustar isso daí, né? Uma frequência respiratória inicial por volta de, entre 15 e 20 incursões respiratórias por minuto. FO2 de 100. Né? Então, é um modo ventilatório bem básico, assim, é um ajuste ventilatório bem inicial. Depois você vai ajustando. Se você for uma pessoa tão familiarizada assim com ventilação mecânica, você vai ajustando e você pode, por exemplo, chamar o intensivista, o emergencista, o pneumo, o anestesista, alguém que esteja mais acostumado a ventilar esses pacientes e ir ajustando a partir daí. Né? Então, o PIP, por exemplo, você pode começar, se for um paciente COVID, você pode começar com um PIP até 10. De 5, mas assim, para quem está menos acostumado, quer começar com 8 centímetros de água, começa com 8, você vai ajustando, né? Então, tem formas de você fazer esse ajuste ventilatório, dependendo se você é uma pessoa mais familiarizada com modos avançados de ventilação mecânica ou menos familiarizada com esses modos avançados, né? Então, lá na UTI do HC, a gente... primeiro que o HC tem várias unidades de terapia intensiva com cenários diferentes, né? Então, a gente começa ventilando em pressão controlada, limitando pressão de platô a 30 centímetros de água, driving a 15, né? Mantendo uma mínima saturação para manter a oxigenação do paciente por volta de 90% a 92%. Perfeito. Tá? Então, não precisa, isso é super importante, né? Vai sair um documento do Ministério que nós estamos elaborando agora
sobre ventilação mecânica, não precisa ir buscar 98%, 99% de saturação para esses pacientes. É um desperdício de oxigênio para esses Sim. pacientes. Se a gente Né? colocar um oxímetro em nós agora, ninguém está saturando 98 aqui. A gente está super saudável, está saturando 96%, 97%. Esse é o fisiológico. 100% não é fisiológico, meus amigos. Não adianta querer... Se você olhar para um monitor e tiver 100%, 99%, isso não é fisiológico. Já provavelmente... Isso é deletério, tá? Exatamente. Isso é deletério, isso aumenta a mortalidade. Hiperóxia aumenta a mortalidade, isso está demonstrado em várias condições. Em infarto, em paciente de terapia intensiva. Então, a hiperóxia é deletério. Então, Perfeito. É isso, assim... existem cada vez mais demonstrações de que você pode... Aí já é um pouco mais avançado, mas que você poderia tolerar uma hipoxemia permissiva. 85%, 86% de saturação é algo que é factível também, sem grandes... É tipo a adaptação à altitude. Né? Então, você coloca 85%, 86% de saturação, sem grandes prejuízos para o paciente do ponto de vista de hipóxia tecidual e tal. Então, mas tudo bem, vamos ter certeza que ele está mantendo a oxigenação entre 90%, 92%, 94%, que é o mínimo adequado para esse paciente se manter bem. E você pode, então, por exemplo, ajustar a pressão expiratória final positiva tanto pela tabela, né, do PIP pela FO2 do estudo do ARDSNET, ou você pode fazer uma mini titulação de PIP baseado na complacência, né? Você começa com um PIP de 20, aí vê a complacência, aí PIP de 18, vê a complacência, 16, 14, 12, 10. Você vai notar que esses pacientes com Covid-19, frequentemente, eles não se beneficiam de PIPs muito elevados no cenário de Covid, né? Então, uma média de PIP que esses pacientes acabam ficando é 10, 12 centímetros de água, né? Eles não... Assim, alguns ficam melhores com 8 centímetros de água, então eles não se beneficiam muito de PIPs elevados. O PIP médio nos estudos é por volta de 12. E tem paciente que nem responde, né, professor? Exatamente. Tem pacientes que com 14, 16, eles até pioram a complacência, cai a oxigenação, hiperdistende, retém CO2, é uma porcaria. Então, o benefício deles estoura a pressão, né? Estoura drive, estoura platô, e aí o benefício deles é muito maior em PIPs de 10, PIP de 8 centímetros de água. Então, é mais ou menos assim que a gente ajusta a ventilação. Não existe um consenso de como você deve ajustar o PIP, até porque não existe demonstração de que PIP mais alto, do ponto de vista de estudo prospectivo randomizado, se associa com redução da mortalidade. Então, você pode ajustar o PIP ou pela tabela do ARDSNET, pela PIP FO2, né? Então, é uma tabela que te dá... eu estou com FO2 a mínimo para manter a saturação de 90 a 92, vai. Então, eu estou com FO2 de 40 e PIP de 8, e o doente está com saturação baixa. Então, a próxima etapa na tabela é um PIP de 10, ainda com FO2 de 40. Se mantém saturação baixa, a próxima etapa na tabela, ainda com PIP de 10, é um FO2 de 50. E por aí você vai ajustando PIP e FO2 dentro da tabela do ARDSNET até você chegar numa saturação de 90% a 92%. Essa é uma forma. A outra forma é fazer a curva. Né? A curva, a mini titulação de PIP pela complacência. Então, essa é legal. Como você não tem evidência de um ou de outro, você pode fazer uma das duas técnicas. Algumas UTIs nossas fazem assim, outras colocam pela tabela e outras colocam PIP empírico. Vão testando 12, 14, vendo a resposta do paciente, se melhora a oxigenação ou não. Então, na prática, a gente sabe que deve usar PIP mais alto, mas como ajusta ainda é uma grande controvérsia. Para vocês verem, né, pessoal? Olha a forma que o doutor Luciano pensa. A gente sempre vai de acordo com o nosso paciente. Às vezes o pessoal tem uma certa ansiedade ali de fazer os ajustes iniciais e não dá para acertar exatamente o que o paciente está precisando no primeiro ajuste. Às vezes aquele primeiro ajuste é um ajuste até mais grosseiro, porque você acabou de entubar, paciente você já coloca 100% ali para você segurar um pouquinho
a oxigenação para você até pecar por um excesso ali, mas rapidamente você vai baixar, você vai fazer uma dose e resposta. O grande segredo da ventilação mecânica é essa, você faz um ajuste inicial. Às vezes esse ajuste inicial que você fez, ele não está nada adequado para aquele paciente, mas logo a seguir você vai refinar de acordo com o que você está fazendo, baseando-se em quê? Saturação de oxigênio. A gente vai ver se a sua FiO2 não está em excesso. Você já está 99%, 100%, já baixa a FiO2. Rapidinho, é uma coisa que você rapidamente você já ajusta. Gasometria arterial, você vai ver como é que está o pH, você vai ver como é que está o CO2. Você vai fazer as medidas de proteção pulmonar, porque essas medidas de proteção pulmonar que o Luciano falou, a driving pressure, a pressão de platô, elas estão altamente associadas com aumento da mortalidade se você não respeitar, principalmente a pressão de platô, que é a pressão ali dos alvéolos, certo? Então, se você gosta desse tema de ventilação mecânica, dê um belo de um foco para driving pressure e para pressão de platô, porque são pressões assim de um médico refinado. O médico que pensa em driving e platô, ele está pensando no paciente no longo prazo. Ele não quer só regular a ventilação mecânica. Ah, não, já fiz minha parte aqui. Não. Ele está pensando daqui a 2, 3, 4 dias com o paciente sendo ventilado e às vezes tá lindo a gasometria, só que o pulmão do paciente está sofrendo ali um volutrauma, um biotrauma. Tem um bocado de trauma aí que a gente pode falar. Ô professor Fred, me fala aí como é que tá na sua prática. Vocês estão escolhendo mais VCV ou PCV? Rapaz, a nossa prática tá a gente chamar o Luciano. Não, tô brincando. É mais ou menos isso que vocês falaram mesmo. O que a gente tem levado até o residente é que ele tenha esse compromisso de fazer essa ligação inicial com os parâmetros, né? E, logicamente, o emergencista hoje no Brasil, ele faz muito mais porque ele acaba ficando com esse paciente na emergência mais tempo, né? Vocês sabem que tem essa dificuldade da UTI. Sim. Então, o paciente aqui fica 3, 4, 5, uma semana, né, ali na emergência, aguardando vaga de UTI. E isso é Brasil, né? Brasil, né? A gente acaba tendo que manusear também a ventilação mecânica, né? E a gente faz esses parâmetros mesmo que o Luciano aí, vocês falaram, né? Não tem muita... E aí também fica, às vezes, a cargo do plantonista, né? Da unidade. Tem experiência mais com um modelo, outro tem mais com outro modelo. Sim. Né? Mas a gente vai ensinando e chegando, né? E os residentes de emergência saem com uma experiência boa também, né? Sabendo manusear ali, pelo menos nos primeiros contatos, né? Ali nas primeiras horas, colocando e reavaliando o paciente, fazendo as alterações que são necessárias para deixar o paciente o mais confortável possível, né? Perfeito. Puxando aqui o lado para o paciente coronavírus, o Luciano tocou bem nesse ponto em relação às diferenças do paciente convencional, certo? O paciente não coronavírus. Geralmente, no paciente não coronavírus, a gente usa ali uma PIP de 5 e depois você vai fazer uma descoberta da PIP ideal desse paciente. Já o paciente coronavírus, já sabe-se que esses pacientes se beneficiam de PIPs moderadas. E isso é algo que mudou desde o início da pandemia. No começo da pandemia, paciente coronavírus era igual a PIPs altas, 15, 18, PIPs assim, bem agressivas. E o que é que começou a acontecer? O pessoal percebeu que tem paciente coronavírus que você aumenta a PIP e não acontece nada, quiçá o paciente piora, que nem o Luciano falou. Tem pacientes coronavírus que respondem excelentemente ao aumento da PIP, já outros não. Já outros que não têm benefício nenhum. E na média, se você pegar a média do mundo, a PIP
inicial do paciente coronavírus é 10. Isso já está comprovado estatisticamente. É diferente daquele ajuste inicial que é 5 para o paciente não coronavírus. Outra diferença, pacientes convencionais, nós usamos um volume de 6 a 8 ml por quilo de peso ideal. Vixe Maria, Tiago, agora falou um palavrão maior do mundo, né? Por quilo de peso ideal, pois é. Se você pegar um paciente de 200 quilos e um de 60 quilos, de mesma altura, mesmo biotipo, os pulmões deles terão a mesma capacidade de volume. Então, temos que usar o peso ideal dos pacientes, porque isso aí faz correlação com o tamanho do pulmão. Se o paciente tem 800 quilos, o pulmão dele vai ser igual ao de um paciente com 70 quilos, de mesma altura e mesmo biotipo. E nos pacientes coronavírus, nós temos uma tendência a não ventilar de 6 a 8. Nós temos uma tendência a ventilar a 6 ml por quilo, quiçá 5, quiçá 4 ml por quilo. Por quê, Tiago? Porque quando você usa volumes correntes menores, você, consequentemente, trará menores pressões para esse pulmão. Ou seja, é o que a gente considera a ventilação protetora. O que é a ventilação protetora? Você tem que obedecer uma série de parâmetros aí objetivos. Pressão de pico menor que 35. Pressão de platô menor que 30. Foi por isso que o Luciano falou que eles já colocam lá o alarme. Pressão de platô menor que 30. E a driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, menor que 15. E eu acredito que esse é um dos refinamentos mais elegantes que o médico tem na ventilação mecânica. Quando ele mede a pressão de platô, quando ele faz o cálculo da driving pressure, ele mostra que está se importando com o desfecho a longo prazo do pulmão do paciente. E o que é que ajuda você bater essas pressões? Usar volumes correntes menores. Então, por isso que na média do mundo, o coronavírus é ventilado a 6 ml por quilo. E aí começa a ter um bocado de consequência na gasometria, né, meus amigos? Porque você está usando um volume baixinho, né? Qual foi o máximo de CO2 que você já viu na vida aí, Luciano? 150. 150 CO2. É um CO2 já meio agressivo, hein? Depende. Eu já vi na vida que o paciente sobreviveu ou não. O que você já viu assim no exame, sobreviveu ou não, né? Depende. 38 falando, né? No exame, né? Não, de fato, se você for respeitar, e você deve respeitar dentro do possível essas pressões, né, esses parâmetros que você acabou de comentar, driving de 15, platô de 30, volume corrente por volta de 6 ml por quilo, em muitos doentes você vai fazer hipercapnia. Perfeito. Né? Em muitos pacientes você vai fazer hipercapnia. Existe um número mágico do ARDSNET de ajuste de frequência respiratória que é de 35 incursões respiratórias por minuto. Em teoria, o ARDSNET recomenda, quando você tem hipercapnia Travou. associada a pH mais baixo, né, pH menor do que... Se tiver acima de 7,30, tranquilo, não tem problema. Acho que o Fred caiu, será? Não. Se tiver acima de 7,30, não tem problema. Se tiver abaixo de 7,30 e com hipercapnia, você, em teoria, você pode, assim, se você já estiver limitado pela pressão de platô e pela driving pressure, você pode aumentar a frequência respiratória até 35 incursões por minuto, né? Se mesmo assim o pH continua, e principalmente abaixo de 7,20 e o CO2 mais alto, e você não tem outras estratégias, como, por exemplo, o ECMO, que poderia remover esse CO2 e tal, o que é que você pode fazer? Liberar um pouquinho mais a sua driving, liberar um pouquinho mais o seu platô para uns 32, 33, uma driving para um 17, 18, aumentar um pouquinho mais o seu volume corrente. Outra coisa que a gente tem feito também, mas aí já são estratégias meio de resgate, né? É aumentar a frequência acima de 35. Então, um dia desse eu postei um paciente com 50 de frequência respiratória, que está ali, que hipercapnia refratária e tal. Uhum. E a gente tinha deixado ele com 50 de frequência respiratória na UTI do HC, e o pessoal entrou em polvorosa
no Stories, nas direct messages do Instagram, né? Não, como assim 50 de frequência respiratória e tal? Mas é uma estratégia que você pode fazer. Assim, tem estudo, inclusive estudo brasileiro, que mostra que do ponto de vista de ser deletério, a frequência respiratória, do ponto de vista de mechanical power, ela é menos deletéria do que você estourar a drive e estourar o platô. Então, se você conseguir chegar a 35, 40 de frequência respiratória sem causar autopips substanciais, autopips importantes, Perfeito. pode ser melhor do que você estourar o platô e você estourar a driving pressure nesses pacientes. Ela é menos deletéria do que estourar as pressões. É melhor você aumentar um pouco mais a frequência do que estourar as pressões, do ponto de vista daqueles traumas que você estava dizendo aí, volutrauma, biotrauma, etc., todos os traumas possíveis. Eu acho que a grande sacada aqui é justamente esse ponto. Você pode aumentar a frequência respiratória até o paciente começar a fazer autopip. E é muito visual isso. Você vai aumentando e vai olhando ali a curva de fluxo. A partir do momento que começou a cortar a curva de fluxo, o paciente está fazendo autopip. Opa, eu já cheguei aqui no limiar que não dá para passar, senão eu vou causar uma lesão séria aqui para o paciente. E aí eu faço um gancho com um fenômeno este que acontece muito com os pacientes coronavírus, que é o pneumotórax e o enfisema. Você está vendo muito isso acontecer, professor Frederico? Não, eu sabe o que foi que eu vi muito lá nos nossos serviços, muita hipotensão, certo? Muita não, mas teve mas também é o pessoal mais jovem, mas tivemos algumas dificuldades na intubação, né? Precisou levar para a parte cirúrgica, né? Pneumotórax teve alguns também. Mas nada que chamou a atenção em relação a pneumotórax. Não, mas foi grande e teve que drenar. Entendi. Não foi pequeno não, né? Também tanto que você faz pneumotórax no ventilador é fogo. Se não drenar, não tem como. Sim, vai fazer hipertensivo. Não tem como. Tem Luciano, tá percebendo isso? Muito pneumotórax? Porra! Pneumotórax e até pneumomediastino do que pneumotórax propriamente dito, tá? Muito mais grave. Muitos pneumomediastinos extensos, eu tenho visto. Sem pneumotórax ou com pneumotórax laminar, assim, coisa que eventualmente você nem precisa drenar. É interessante isso, né? A incidência é muito maior em Covid do que em outras SARAs não Covid. Tem uma literatura que já está começando a demonstrar isso daí. Se é uma fragilidade alveolar, uma fragilidade pulmonar que esses pacientes com Covid têm, ou se é por causa da ventilação, não parece ser muito mediado por excesso de pressão na ventilação, pelo menos é o que a literatura fala. Sim. Tá? Mas, às vezes, é o esforço que eles fazem, né? Eles fazem muito esforço respiratório mesmo, se não estão bloqueados. E aí, no esforço, né? Você pode romper a estrutura alveolar e gerar esse dano, então. Eu vou passar um dado aqui, chega muito para mim, muito. Casos de pacientes coronavírus que fazem pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo. Diariamente eu recebo essas mensagens. E acabou que eu fiz um podcast sobre isso e a gente fez um levantamento, eu e a minha equipe, e há uma constatação estatística, inclusive, de maior incidência de pneumotórax, enfisema pulmonar, até o pneumotórax espontâneo. Os pacientes coronavírus, eles já chegam no hospital com maior incidência de pneumotórax de casa. Ó, para você ter uma noção que não está tão associada assim com a ventilação mecânica. Existe uma série de teorias aí que remetem a por que os pacientes coronavírus têm mais pneumotórax, seja por uma fragilidade maior alveolar, seja por aqueles fenômenos microtrombóticos que existem também no paciente coronavírus. Mas uma coisa a gente sabe, se o paciente tem a patologia coronavírus, eles têm maiores incidências de pneumotórax, pneumomediastina e enfisema subcutâneo. Ainda não se sabe qual é a explicação, mas
eu pressuponho que daqui a alguns anos as pressões limítrofes para esses pacientes elas podem ser diferentes. É um pulmão mais frágil, digamos assim. É um pulmão que às vezes até você fazer uma manobra de recrutamento mais agressiva, não está nem tão recomendada assim. Você fazer uma manobra com pressão de 25, uma PIP de 25, isso aí tem chance de causar mais pneumotórax, sim. E a gente tem que ter muito cuidado com as pressões no paciente coronavírus, porque está constatado que eles têm sim mais pneumotórax. Pessoal, e a pronação, como é que tá? Aí, Luciano, também. Pronação revolucionou o coronavírus, não foi, Luciano? Assim, a gente já conhecia a prona desde antes, né? Já era Sim. usada para síndrome do desconforto desde antes. O que não se sabia muito bem era se a prona espontânea funcionava, né? Antes de entubar o cidadão, né? Então, a gente ainda não sabe se efetivamente faz diferença em desfecho, mas a gente sabe que, principalmente quando ela é feita mais precocemente, não é deixada para fazer naqueles caras que estão com PF menor do que 100, né, fora do tubo, 120, 100, 100 e pouco. Quando você começa a fazer antes, você tem uma tendência de melhora maior do que quando você deixa para fazer a prona espontânea, quando o cidadão está com a troca muito deteriorada já, né? Mas ela melhora bem, melhora bem. Você tem muito efeito fisiológico de adequação da relação VQ quando você coloca o cara em prona, né? Então ela, sem dúvida, mudou muito o cuidado desses pacientes. Principalmente em ventilação mecânica, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. A prona Agora, uma coisa importante que precisa ser falado sobre a posição prona é que a gente tem uma tendência de maneira geral, extrapolar os achados da literatura e maximizar tudo, né? Então, se a literatura te fala que você tem que fazer prona durante 16 a 20 horas, a galera deixa os doentes em prona 36 horas. Entendeu? O pessoal gosta de dar uma exagerada, né? Se a literatura te fala que você tem que dar corticoide para Covid quando o cara está hospitalizado, depois do 7º dia da doença, o pessoal dá corticoide quando faz o diagnóstico de Covid. É impressionante como a área da saúde, como a medicina, é capaz de não conseguir transpor adequadamente a evidência gerada por uma publicação, por um artigo. Então, não existe sentido, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista de prevenção de complicação, você deixar um doente 36 horas em posição prona, como eu já vi vários em muitos lugares do Brasil. Né? Assim, você aumenta o risco de complicação, você aumenta o risco de lesão de face, complicação vascular, complicação nervosa mesmo, de feixe nervoso. Então, não tem sentido você fazer prona por mais do que 20, 24 horas. Tem o menor sentido. E é uma tecla que eu bato muito, viu, professores, nas minhas redes sociais, que é o conhecimento prático atrelado com a base teórica e científica. Hoje em dia, nós temos na nossa mão a grande arma que é o celular. E assim, já passou o tempo que a medicina era transmitida através da orelhada, né? Através de conhecimentos de um médico mais velho que falava para os mais novos o que é que tem que fazer e o que é que não tem que fazer. Hoje em dia, eu falo muito, escutou uma informação no seu PS, na UTI que você está estagiando, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver. O cara falou que, sei lá, a posição prona é no máximo 16 a 18 horas. Poxa, eu vou confirmar essa informação. Eu vou dar uma olhada no protocolo de prona do internacional. Coisa mais fácil do mundo, meus amigos. Inclusive, quem vai no meu direct, às vezes eu posto umas conclusões minhas e eu falo, não, tem um artigo que fala isso e tal. Aí eu recebo muito direct. Tiago, me manda esse artigo. Meu amigo, quem vier no meu direct pedir artigo, eu já dou logo uma patada já. Eu falo logo assim... Desenvolva o seu espírito de curiosidade, até o seu lado pesquisador, de ir para o Google. A ferramenta mais útil do mundo hoje é o Google. Você bota no Google sobre essa informação que você quer. Não achou? Inglês. Você vai escrever em inglês. Eu tenho certeza que você vai achar excelentes artigos com várias citações, geralmente os mais citados, o Google fala.
quais são os mais citados e quais são aqueles artigos base, né? Então, acabou esse negócio de, meu chefe falou, ou então meu R+, falou isso. Não, meu amigo, isso aí você que tem que concluir. Eu tenho certeza que a sua argumentação será muito mais poderosa, porque você viu que tem uma meta-análise em cima de uma revisão sistemática que concluiu que não se deve passar de 16 a 18 horas de posição prona. Por quê? Porque analisaram 10 mil pacientes, 15 mil pacientes e chegou-se a essa conclusão. Não foi 3 pacientes que o cara cuidou na semana, é multicêntrico, é no mundo inteiro. Então, eu quero... É isso aí, acho que só o comentário é, a gente não tem, muita gente me pede também, como deve pedir ao Frederico, os artigos e tal, mas eu acho que a gente não tem que dar o peixe, né? A gente tem que ensinar os caras a pescar, né? É assim, não, vão no Google, vão no PubMed, vão no UpToDate e procurem, né? O pessoal tem uma preguiça de Às vezes é a falta de hábito, eu acho, eu não sei. Em alguns mas outros a gente sabe que não, né? Aquela que é mais fácil preguicinha, pedir, né? É mais fácil pedir do que ir procurar, né? Tem o título do artigo lá, se você digitar no Google, você baixa lá, mas nem para digitar no Google a galera vai. Então, realmente, é um pouco de comodismo, digamos. Sim. Né? Meus amigos e minhas amigas, a conversa está muito boa, mas nós estamos às 2 horas, né? Já são 9 horas e 44 minutos. Temos que nos alimentar, temos que descansar e temos que trabalhar, né? Sabemos disso. Justo. Temos também uma vida paralela aí de ação também. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença aí desses 2 ícones, dessas 2 referências para mim, Dr. Luciano Azevedo e Dr. Frederico Arnaud. Queria que você deixasse uma mensagem final, Dr. Luciano, por gentileza. Cara, foi um prazer falar aqui para vocês, né? Falar com vocês, né? Eu acho que as nossas especialidades elas são super complementares. São especialidades irmãs, né? Primas e prima-irmãs, né? Digamos assim. São muito próximas, né? Estamos a medicina intensiva veio da anestesiologia, você poderia falar assim, né? E a medicina de emergência é muito próxima da medicina intensiva, são as especialidades que estão cuidando do doente aí na fase inicial da doença, né? E depois na estabilização. E eu acho que esse tipo de iniciativa é super válido, porque a gente consegue mostrar os diversos cenários de cuidado do paciente grave, né? Todos com as suas características. O Fred falou como é que ele entuba lá na agonia da emergência, né? Sim. Succinilcolina, etomidato, succinilcolina e resolveu, né? A gente já faz uma coisa um pouco mais, ou você já faz algo um pouco mais tranquilo, porque é letivo na maior parte das vezes. Então, é super interessante para as pessoas verem as nuances e as principais diferenças que tem entre as especialidades, que mesmo próximas, ainda tem algumas características que são diferentes. Foi um prazer, estou à disposição para quando a gente quiser fazer uma outra, só me chama que eu vou. Tá bom? Top demais, meu amigo. Muito obrigado. Professor Fred, por favor, sua mensagem final aí para nossa audiência. Mais de 350 pessoas online aqui no YouTube. Legal, né? Bom demais. Foi uma noite sensacional, né? Inclusive porque aprendi muito. Uma coisa que a gente deve ter sempre a mente aberta, que nós temos que sempre que estar aprendendo, né? Essa coisa do sabe tudo, sei de tudo, etc. Tal, isso é um desperdício de tempo. Uma falácia, né? A falácia. Sim. A gente tem que estar aprendendo, discutindo, conversando com as pessoas, né? E essa noite aqui foi sensacional. Eu agradeço muito aí ao Tiago e a presença do Luciano também. Dizer que a medicina de emergência, eu vi alguns comentários ali, porque a medicina de emergência eu vou trabalhar e vou ganhar a mesma coisa, etc. É outra live que nós vamos fazer, mas não é assim. Não está assim, não é assim. Cuidado, tomem as informações mais corretas. A medicina de emergência veio para ficar e vai valorizar e vai modificar em todos as suas vertentes, né? Em termos financeiros, em termos de foco, em termos de fluxo, de logística, do profissional, da equipe. Medicina de emergência que você conhece hoje, ela vai desaparecer. Entenda isso, né? Nós estamos
estamos começando, somos crianças ainda, não é uma especialidade Bebês. de criança que vai crescer muito, né? Não chegou nem da adolescência ainda, tá certo? E esse bate-papo aqui é interessantíssimo para vocês conhecerem um pouco, né, desses vários setores, desses vários manejos, né, que às vezes você estuda um tema, o tema é o mesmo, mas se você ouvir um intensivista falando, ele vai falar de uma maneira. Se você ouvir o emergencista, ele vai ter outros trejeitos. Se você vê o anestesiologista, também vai falar. Então, e isso é interessante, né? Isso é a discussão que traz conhecimento. E eu queria convidar vocês para olhar lá a gente, né, no Emergência Já, Amor para Sempre, ou no Instagram, emergência.já. Nós temos um site que tem toda a história da medicina de emergência no Brasil, com vídeos, com entrevistas, né, com contatos de revistas internacionais que a gente está trabalhando, sempre para divulgar essa especialidade tão importante para todos nós, né, para todos vocês que estão ouvindo, para nós médicos, para nossas famílias, que nós precisamos de uma emergência segura, para quando você for lá, ser bem tratado. Tiagão, muito obrigado. Obrigado a vocês, meu amigo. Ó, pessoal, emergência.já para o Dr. Frederico. E Dr. Luciano é Luciano César Azevedo. Luciano César Azevedo. Entrem no Instagram dos dois que tem informações de qualidade, de confiança, de profissionais experientes que se atualizam, estão atuando e conscientizando a nossa população. Meus amigos, agradeço demais. Um tchau do seu amigo Tiago. Agradeço. É o radialista, né, Fred? Tô com o microfone aqui do radialista, né? Só não tem a voz do locutor, né? Mas você tá se aprimorando. Tá no caminho. Vou fazer uma live assim que eu acordar para aproveitar aquela voz grave, né? Perfeito. Agradeço, meus amigos. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham aprendido muito. E um grande tchau. Valeu!